O Império Otomano, um dos maiores impérios da história, entrou na Primeira Guerra Mundial querendo consolidar seu poderio junto à nova política internacional na Europa. Porém, a sua entrada nessa guerra acabou fazendo com que esse império fosse extinto e causou ainda um dos maiores genocídios da história da humanidade. Vamos saber um pouco mais sobre essa história? Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Para a gente entender a entrada do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, a gente primeiro precisa entender a situação desse país ao longo do século XIX. No começo do século XIX, o Império Otomano tinha uma forte expansão pela África, pela Ásia e pela Europa. O coração do império era a Turquia, a sua capital era Istambul, e o império tinha dominações no norte da África, ali no Egito, na Argélia, tinha dominações pela Península Árabe, na região da Síria, na Cisjordânia, e também tinha possessões mais ao norte do Império, no leste europeu, como onde hoje são a Bulgária, a Romênia e também nos Balcãs. Ao longo do século XIX, dois fatores acabaram causando muitas perdas, tanto de territórios quanto de poderio militar e econômico para o Império Otomano. O primeiro deles foi a expansão das ideias da Revolução Francesa pelas populações que compunham os territórios do Império Otomano. O Império Otomano era composto por muitas etnias heterogêneas, então a chegada de ideias de nacionalismo fez com que muitos desses povos quisessem a sua independência em relação aos otomanos. O segundo desses fatores foi o expansionismo do imperialismo europeu, que fez com que muitos conflitos armados fossem direcionados sobre as possessões do Império Otomano. Então, ao longo do século XIX, o Império Otomano perdeu a Argélia para a França, perdeu o Egito para a Inglaterra, se envolveu em conflitos com a Rússia, como na Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, e também nas guerras turco-russas, que aconteceram em 1876 e 1877. Então, no decorrer dessa história, a Bulgária declarou a sua independência, a Romênia declarou a sua independência, a região dos Balcãs, a Sérvia e Montenegro foi dominada pelo Império Austro-Húngaro. Ou seja, ao longo do século XIX, então, a extensão territorial do Império Otomano acabou sendo reduzida e isso provocou uma crítica interna, porque o Império estava ficando para trás em questões econômicas, tecnológicas e militares com relação ao restante da Europa. Assim, iniciou-se um processo para se tentar modernizar o Império Otomano. O primeiro deles foi a criação de uma constituição aos moldes europeus e criasse um parlamento que colocasse limitações ao poder do sultão, que desse direitos individuais aos cidadãos, entre outras medidas. Essa Constituição durou apenas 2 anos, ela foi eliminada em 1878. Junto a esse processo, o Império Otomano tentou se desenvolver tecnologicamente, criar redes de ferrovia, redes de comunicação com telégrafos, tentou expansionar a educação básica para a população e também tentou se modernizar militarmente. E para essa modernização militar, o Império teve como principal aliado os alemães. Muitos oficiais alemães foram para o Império Otomano para treinar as tropas. E assim, os alemães passaram a ter muita influência em cima das forças armadas otomanas. O quadro do Império Otomano no começo do século XIX era de perdas militares para a Inglaterra, a França e a Rússia, uma influência, uma proximidade com a Alemanha e também um início de conturbação interna causada pela questão do nacionalismo, com muitos dos seus súditos quererem
se livrar do domínio, e essa sensação de perda militar que veio acontecendo. E entre muitos membros das Forças Armadas do Império Otomano surgiram os conceitos relacionados à Revolução Francesa. Queriam modernizar o Estado, queriam acabar com o modelo de monarquia, queriam um modelo democrático, um modelo constitucional. Então os embates internos também foram muito fortes durante esse período. Pegando esse pregresso que já existia no Império, de ter perdido possessões para a Inglaterra, para a França, e os ataques promovidos pela Rússia no século XIX e a proximidade com a Alemanha, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, os otomanos, cujo alinhamento dentro daquele conflito deveria ser neutro, ele não estava diretamente ligado aos conflitos que levaram à guerra na Europa, acabou fazendo com que entrasse na guerra ao lado da Entente, sendo aliado do Império Austro-Húngaro e também aliado da Alemanha. O objetivo do Império Otomano era restaurar o seu poderio através dessa aliança. Caso a Alemanha e o Império Austro-Húngaro vencesse a guerra, provavelmente o Império Otomano poderia reivindicar de volta os seus territórios que tinham sido perdidos para a Inglaterra e para a França, conseguiria também uma vitória sobre os russos, e isso refortaleceria a sua posição dentro da geopolítica internacional daquela época. A entrada dos otomanos na Primeira Guerra Mundial veio por um conflito naval no Mar Negro contra os russos. Houve um ataque a portos russos nesse mar, e isso fez com que houvesse declaração de guerra por parte dos otomanos. Então, inicialmente você tem os otomanos entrando em guerra com os russos ali pelo nordeste do Império, e, consequentemente, isso fez com que os ingleses também entrassem em conflito contra os otomanos. No decurso da Primeira Guerra Mundial no Império Otomano, aconteceram 3 eventos que foram muito relevantes para o futuro, tanto do Império quanto de países vizinhos seus. O primeiro deles foi o movimento de nacionalismo árabe. Em 1916, surgiu um levante nas regiões árabes ao sul do Império Otomano que queriam a independência dos árabes em relação aos otomanos. Como eu falei anteriormente, havia povos muito distintos sobre uma mesma monarquia, e os árabes eram um desses grupos. Então, daí surgiu um movimento nacionalista árabe que visava criar uma grande nação feita pelos árabes, mas que ao longo dos tempos conseguiu a independência, mas não conseguiu firmar um único país. Foram divididos entre diversos países que até hoje em dia existem. O outro ponto foi a Revolução Bolchevique, em 1917. Isso fez com que a Rússia assinasse um armistício com os otomanos, porém, na esteira do fim da beligerância entre otomanos e os russos, acabou acontecendo a independência do Azerbaijão, da Geórgia e da Armênia. Então, você tem mais uma outra perda territorial que aconteceu para os otomanos durante a guerra. E também existe um fato extremamente trágico nisso tudo, que é o chamado massacre armênio. Os armênios, em sua grande maioria, eram cristãos, estavam sob a monarquia otomana, e começou um processo de limpeza étnica dos armênios dentro do Império. Esse processo de limpeza étnica envolvia processos como a execução em si, como a migração forçada, ou seja, você tirar pessoas da casa onde elas moram e obrigá-las a irem para outros locais, e junto a isso você tem todo tipo de violência, como o roubo, o estupro. Pessoas tiveram que atravessar desertos sem receber nenhum tipo de comida, nenhum tipo de assistência, e isso gerou uma enormidade de mortes entre o povo armênio. Há estimativas aí de que o número de mortes podem ser de 600 mil a cerca de 1,5 milhão ou 1.800.000 mortos, o que faz com que sejam os maiores genocídios
da história mundial e seja o primeiro processo no modelo de genocídio que começou no século XX, onde você tinha um excesso de uso tecnológico para matar, ou seja, você usar grandes equipamentos militares e grandes sistemas burocráticos para se provocar a morte. No final de 1918, o Império Otomano foi definitivamente derrotado pelos aliados e acabou assinando um armistício. Com esse armistício, Inglaterra e França ganharam possessões nos territórios que eram do Império Otomano, garantiram sua presença no norte da África e também passaram a garantir sua presença na Península Árabe. E a região dos Balcãs também saiu do domínio do Império Otomano. Ou seja, ao longo de toda essa história, o que a gente viu? O Império Otomano, desde o século XIX, veio perdendo possessões, perdeu suas possessões no norte da África, perdeu suas possessões na Península Árabe, perdeu suas possessões nos Balcãs, perdeu suas possessões no leste europeu, e no final da Segunda Guerra Mundial, então já não lhe restava praticamente nada. Em 1919, o Mustafa Kemal Atatürk, que é uma liderança militar muito influenciada por ideias de modernização, ele levantou-se contra o Império na Guerra da Independência da Turquia, guerra essa que durou de 1919 até 1923. A Turquia se declarou independente do Império Otomano e o Império Otomano não lhe sobrou nada, não restava mais nenhum tipo de possessão para os otomanos. O Império foi definitivamente extinto em 1924. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.